Ele tinha dinheiro suficiente para comprar ilhas, silêncios e pessoas. Era um bilionário acostumado a ser obedecido, temido e respeitado. Ainda assim, dentro da própria casa, sua presença não era amor, era peso. A esposa caminhava pelos corredores como alguém que existia apenas para cumprir um papel social, invisível aos olhos de quem dizia possuí-la. Então surgiu o segurança. Um homem comum, discreto, contratado apenas para proteger. Ele não oferecia joias, nem promessas vazias. Oferecia atenção, respeito e cuidado silencioso. Pequenos gestos começaram a ocupar espaços que o dinheiro jamais alcançou. Sem perceber, o que era apenas proteção virou refúgio. E depois, sentimento. Quando o bilionário percebeu, já era tarde. O amor que ele nunca cultivou estava vivo e não lhe pertencia. O ciúme se transformou em vergonha, a vergonha em ódio, e o ódio em uma decisão sombria. A partir daquele momento, não se tratava mais de amor, mas de sobrevivência. Nesta história, o poder não compra respeito e o dinheiro não impede a solidão. Um bilionário acredita controlar tudo ao seu redor, inclusive pessoas. Mas ignora que sentimentos não obedecem contratos, nem se curvam à riqueza. A esposa vive cercada de luxo, mas vazia por dentro. Não apanha, não passa necessidades, mas é ignorada diariamente. O desprezo silencioso machuca mais do que palavras duras, e ela aprende a sobreviver em silêncio. O segurança entra em cena como alguém invisível, cumprindo ordens e mantendo distância. Ainda assim, seus gestos simples criam algo raro. Segurança emocional. Ele protege sem invadir, cuida sem exigir, olha sem possuir. Quando o bilionário percebe que está perdendo algo que nunca valorizou, o amor já não pode ser controlado. O que começa como ciúme vira obsessão. E essa história caminha para um ponto onde alguém terá que pagar um preço alto demais. O bilionário era conhecido por controlar tudo ao seu redor. Empresas, pessoas, horários e silêncios. Sua fortuna era construída sobre decisões frias e autoridade absoluta. Dentro de casa, o ambiente refletia o mesmo padrão: luxo impecável, vozes baixas e uma presença constante de distância emocional. A esposa vivia cercada de conforto, mas emocionalmente isolada. Não faltava dinheiro, roupas ou eventos sociais. Faltava atenção. Ela era tratada como parte da imagem pública do marido, nunca como alguém que precisava ser ouvida, tocada ou compreendida. Ele raramente perguntava como ela se sentia. Quando falava, era para dar ordens ou corrigir detalhes insignificantes. Para ele, amor era provisão financeira. Qualquer necessidade emocional parecia exagero ou fraqueza, algo que não merecia tempo. Por questões de segurança, o bilionário decidiu contratar um novo profissional. Queria alguém discreto, eficiente e leal. Não imaginava que essa decisão simples abriria uma porta que jamais conseguiria fechar. O segurança chegou sem alarde, postura firme, olhar atento e silêncio profissional. Ele observava tudo, mas falava pouco, não buscava atenção. Apenas cumpria seu dever com disciplina e respeito absoluto às regras impostas. Naquele primeiro dia, ninguém percebeu nada de diferente. Ainda assim, algo havia mudado. 3 vidas passaram a dividir o mesmo espaço. E, silenciosamente, uma história começou a ser escrita, longe do controle do dinheiro. Nos primeiros dias, o segurança limitou-se a observar rotinas, entradas, saídas, horários e silêncios. Ele percebia o quanto aquela casa era grande demais para tão poucas palavras. O bilionário passava apressado, sem olhar para a esposa, como se ela fosse apenas parte da decoração que já não chamava a atenção. A esposa notou o novo segurança quase sem perceber. Não foi a aparência, mas a postura. Diferente dos outros, ele mantinha respeito até no olhar.
Quando ela falava algo simples, ele escutava. Quando passava, ele cumprimentava com educação genuína, algo raro naquele ambiente. Pequenos gestos começaram a se repetir. Um bom dia dito com cuidado, uma porta aberta com gentileza, um passo à frente quando ela parecia insegura. Nada ultrapassava limites, mas tudo transmitia proteção. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que alguém realmente se importava. O segurança, por sua vez, mantinha a mente alerta. Sabia exatamente onde estava e para quem trabalhava. Ainda assim, não conseguia ignorar o olhar triste daquela mulher. Ele não via luxo, via solidão. E isso o incomodava mais do que qualquer risco físico que já enfrentara. O bilionário não percebeu nada de imediato. Para ele, tudo funcionava como sempre. A segurança estava reforçada, os negócios iam bem e a casa seguia silenciosa. Não imaginava que naquele silêncio algo delicado começava a crescer longe de sua vigilância. Aquela convivência diária plantou uma semente invisível. Ainda não era amor nem traição, era reconhecimento. Dois estranhos compartilhando o mesmo espaço, conectados por respeito e cuidado. E às vezes, isso é tudo o que o coração precisa para começar a mudar. Com o passar dos dias, a rotina aproximou ainda mais a esposa e o segurança. Conversas breves surgiam nos corredores, sempre discretas. Ele falava pouco, mas quando falava, escolhia bem as palavras. Ela sentia algo raro, ser tratada como alguém que importava, não como um detalhe da casa. A esposa passou a perceber mudanças em si mesma. O silêncio já não era apenas dor, mas expectativa. Um simples cumprimento do segurança mudava seu dia. Ela sabia que não deveria sentir aquilo, mas não conseguia evitar. Não era desejo imediato, era conforto, algo que havia esquecido que existia. O segurança também lutava contra seus pensamentos. Repetia para si que era apenas trabalho. Ainda assim, se pegava atento demais aos passos dela, ao tom de voz, aos momentos em que parecia frágil. Ele não queria ultrapassar limites, mas sentia que já estava envolvido mais do que deveria. O bilionário começou a notar pequenas mudanças. Não sabia explicar, mas algo parecia fora do controle. A esposa estava mais presente, mais viva. Isso o incomodava. Para ele, aquela transformação não fazia sentido, pois nada havia sido comprado para provocá-la. Movido por ciúme silencioso, o bilionário passou a observar mais. Notava olhares breves, gestos contidos, nada explícito. Ainda assim, sua mente começou a criar suspeitas. O que ele sentia não era medo de perder a esposa, mas de ser desafiado dentro do próprio território. Naquela casa, 3 pessoas conviviam sob o mesmo teto, cada uma guardando segredos diferentes. O amor ainda não havia sido declarado, mas já existia em forma de tensão. E quando sentimentos crescem em silêncio, costumam explodir da forma mais perigosa possível. O bilionário passou a chegar mais cedo em casa. Não avisava, não explicava, observava em silêncio, como quem procura algo fora do lugar. Cada conversa interrompida, cada gesto contido entre a esposa e o segurança alimentava um incômodo que ele não admitia nem para si mesmo. Ele começou a testar limites. Ordens desnecessárias, mudanças repentinas de rotina, olhares longos demais. Queria confirmar se havia algo errado ou se sua mente o traía. O que sentia não era amor ferido, mas orgulho ameaçado, algo que dinheiro nenhum conseguia acalmar. A esposa percebeu a mudança no marido. O silêncio agora tinha peso e a casa parecia menor. Ela se sentia vigiada, medida, avaliada. Pela primeira vez, sentiu medo real, não de perder privilégios, mas de pagar um preço por sentimentos que nunca pediu para sentir. O segurança também notou o clima mudar. Tornou-se mais rígido, mais distante, tentando corrigir o que já parecia inevitável. Ainda assim, não conseguia ignorar o risco crescente.
Ele sabia reconhecer perigo, e aquele homem poderoso começava a agir como alguém fora de controle. O bilionário passou a investigar. Vasculhou horários, fez perguntas indiretas, revisou câmeras. Cada detalhe que não se encaixava era combustível para sua obsessão. Ele não aceitava a ideia de ser substituído emocionalmente por alguém que não podia comprar ou intimidar. Naquele ponto, o amor já existia, mesmo sem ser tocado, e o ódio também. 3 destinos estavam presos a decisões silenciosas. O bilionário ainda não havia agido, mas quando homens acostumados ao poder se sentem humilhados, não costumam parar no limite do razoável. O bilionário deixou de observar e passou a planejar. Não levantava a voz, não demonstrava raiva. Seu silêncio era calculado. Começou a mover influências, fazer ligações e testar até onde sua autoridade alcançava. Para ele, aquele problema precisava ser resolvido sem escândalo, mas com eficiência. O segurança passou a receber ordens contraditórias. Horários alterados, tarefas fora do comum, deslocamentos desnecessários, tudo parecia proposital. Ele percebeu que estava sendo testado, pressionado. Ainda assim, manteve a postura profissional, mesmo sentindo que algo perigoso se aproximava. A esposa sentia o clima se fechar ao redor dela. O marido estava mais presente, porém mais frio. Suas perguntas tinham tom de acusação velada. Ela começou a entender que aquele homem não aceitava perder controle, nem sobre sentimentos que nunca cultivou. Em um momento isolado, o bilionário confrontou o segurança com palavras cuidadosamente escolhidas. Não acusou, mas deixou claro que estava atento. O recado foi simples: qualquer erro teria consequências. Não era ameaça direta, era poder sendo exibido sem esforço. O segurança saiu daquela conversa com a certeza de que precisava se afastar emocionalmente. Tentou manter distância, ser apenas sombra. Mas o que já havia sido construído não se desfazia com silêncio. Olhares evitados diziam mais do que palavras trocadas. Na mente do bilionário, a decisão já estava tomada. Se não podia controlar sentimentos, controlaria destinos. Ele não via mais 2 pessoas, via riscos. E quando alguém como ele enxerga vidas como obstáculos, o próximo passo costuma ser irreversível. O bilionário iniciou o plano com frieza absoluta. Criou situações de risco calculado, lugares isolados, horários incomuns. Nada parecia coincidência, mas tudo era difícil de provar. Para ele, bastava provocar o erro certo para justificar qualquer consequência futura. O segurança percebeu que estava sendo conduzido a armadilhas sutis, carros suspeitos, rotas alteradas, falhas estranhas nos sistemas. Sua experiência gritava perigo. Ainda assim, sua maior preocupação não era ele mesmo, mas a mulher que jurara proteger. A esposa sentia o medo crescer. O marido estava diferente, mais próximo e mais cruel no silêncio. Ela começou a entender que aquele homem não aceitava perder, nem mesmo algo que nunca foi amor. Pela primeira vez, pensou em fugir. Em um encontro rápido e arriscado, ela e o segurança trocaram poucas palavras, mas decisivas. Não falaram de amor, falaram de sobrevivência. Ambos sabiam que estavam presos a uma situação criada por sentimentos que alguém poderoso decidiu punir. O bilionário interpretou aquele afastamento como confirmação de culpa. A vergonha virou ódio declarado. Ele não queria apenas recuperar controle, queria destruir o que ousou desafiar sua autoridade. Para ele, aquela história precisava terminar de forma definitiva. Naquela noite, 3 destinos caminharam para o mesmo ponto. Nenhum deles sabia exatamente o que aconteceria, apenas que não haveria retorno. O amor, o poder e o medo estavam prestes a colidir, e alguém não sairia ileso. A noite caiu pesada sobre a casa.
O bilionário observava tudo à distância, certo de que cada passo estava sob seu controle. Para ele, aquele seria o fim de um erro imperdoável. Não havia emoção em seu rosto, apenas a convicção fria de quem acredita que pode decidir o destino dos outros. O segurança sentia que algo definitivo estava prestes a acontecer. Cada som parecia mais alto, cada sombra mais ameaçadora. Mesmo assim, manteve-se firme. Pela primeira vez, não agia apenas por dever profissional, mas por algo maior. Proteger alguém que lhe devolveu humanidade. A esposa, tomada pelo medo, finalmente entendeu a dimensão da obsessão do marido. O luxo já não escondia o perigo. Ela percebeu que jamais fora amada, apenas possuída. E naquele momento decidiu que não permitiria que sua vida terminasse como mais um objeto descartável. O plano do bilionário começou a falhar quando o imprevisto surgiu. Uma decisão fora do roteiro, um movimento não calculado. O poder, acostumado a controlar tudo, encontrou resistência. E isso o enfureceu mais do que qualquer traição imaginada. No confronto final, verdades vieram à tona. Não houve declarações românticas, apenas escolhas. O segurança não pediu perdão. A esposa não implorou. Ambos encararam o bilionário com algo que ele nunca suportou ver: liberdade emocional. O desfecho não foi o que o dinheiro planejou. As consequências chegaram rápidas e irreversíveis. O bilionário perdeu mais do que controle. Perdeu a imagem, o orgulho e a certeza de ser intocável. Aquilo que tentou destruir acabou expondo suas próprias ruínas. No fim, ficou claro que o amor não nasce da posse nem do poder. Ele surge onde há respeito e cuidado. O bilionário seguiu com sua fortuna, mas vazio. E os dois, marcados pelo medo, carregaram algo que jamais poderia ser comprado: a coragem de escolher o próprio destino. Esta história mostra que o maior erro não foi a traição, mas o abandono emocional. O bilionário acreditava que dinheiro era sinônimo de amor e que prover bastava. Ignorou que sentimentos não sobrevivem no desprezo. Enquanto ele acumulava poder, deixava um vazio crescer dentro de casa. E vazios sempre procuram ser preenchidos. O segurança não roubou nada. Ele apenas ofereceu aquilo que nunca foi dado: atenção, respeito e cuidado. Às vezes não é o luxo que aproxima duas pessoas, mas a forma como uma enxerga a outra. O perigo nasce quando alguém confunde posse com afeto e autoridade com direito sobre a vida alheia. No fim, o amor não foi o vilão. O verdadeiro antagonista foi o orgulho ferido de um homem que não suportou perder algo que nunca valorizou. E quando o poder tenta punir sentimentos, ele revela sua maior fraqueza. Moral da história: quem tenta comprar amor acaba pagando com solidão. Quem ignora sentimentos planta revolta. E quem confunde controle com cuidado perde tudo, até a si mesmo. O amor não responde a ordens, contratos ou ameaças. Ele nasce onde existe respeito. E quando é negado por muito tempo, encontra caminho onde menos se espera.